Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Terceira parte I. Raskolnikov se soergueu e ficou sentado no sofá. Ainda fraco, acenou a Razumikin para interromper todo um fluxo de consolações desconexas e calorosas que este dirigia à mãe e à irmã, pegou as mãos de ambas as mulheres e, por uns 2 minutos, fitou-as em silêncio, ora uma, ora outra. A mãe se assustou com o olhar dele. Nesse olhar transparecia um sentimento potente até causar dor e, ao mesmo tempo, algo fixo e como que insano. Pulcheria Alexandrovna começou a chorar. Avdotia Romanovna estava pálida, e a mão dela tremia na do irmão. Vão para casa, com ele. Disse o jovem, com uma voz entrecortada apontando para Razumikin. Até amanhã, tudo fica para amanhã. Faz tempo que vieram. De tarde, Rodya. Respondeu Pulcheria Alexandrovna, o trem chegou muito atrasado. Mas, Rodya, não te deixarei agora de jeito nenhum, vou pernoitar aqui, perto de ti. Não me aborreçam. Retorquiu ele com um gesto irritadiço. Eu fico com ele. Exclamou Razumikin. Não vou deixá-lo nem um minuto, e que o diabo leve toda a minha turminha, mesmo que subam as paredes. Meu tio ficou lá de presidente. Mas como lhe agradeceria? Ia dizer Pulcheria Alexandrovna, apertando outra vez as mãos de Razumikin, mas Raskolnikov tornou a interrompê-la. Eu não posso, não posso. Repetia com irritação, não me aflijam, chega, vão embora. Não posso. Vamos, mãezinha, pelo menos saiamos do quarto, por um minuto, cochichou Dunia, assustada. A gente o prejudica, dá para ver isso. Será que nem olharei para ele, após esses 3 anos? Chorava Pulcheria Alexandrovna. Esperem. Raskolnikov fez de novo que elas parassem. Vocês me interrompem, e meus pensamentos ficam confusos. Já viram Luzhin? Não, Rodya, mas ele já sabe da nossa chegada. Ouvimos falar, Rodya, que Piotr Petrovich teve a bondade de visitar-te hoje. Acrescentou Pulcheria Alexandrovna com certa timidez. Sim, teve a bondade. Dunia, eu disse a Luzhin, há pouco, que ia jogá-lo da escada e mandei-o para o diabo. Rodya, o que tens? Tu, com certeza. Não queres dizer que... Começou Pulcheria Alexandrovna, assustada, mas se calou ao olhar para Dunia. Avdotia Romanovna fitava o irmão e esperava pela continuação. Nastácia já tinha avisado as mulheres sobre a briga, o quanto ela própria podia entender e relatar, fazendo-as sofrer, perplexas e ansiosas. Dunia. Prosseguiu Raskolnikov com esforço, não quero esse casamento, por isso te cumpre recusar Luzhin amanhã mesmo, logo na primeira conversa, para que não haja nem cheiro dele aqui. Meu Deus! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Pensa, irmão, no que está falando. Ia dizer, num impulso, Avdotia Romanovna, mas logo se conteve. Talvez não tenhas forças agora, estás cansado. Disse com pacatez. Achas que estou delirando? Não? Tu te casas com Luzhin por minha causa. E eu não aceito teu sacrifício. Portanto escreve, amanhã mesmo, uma carta, com a recusa. Deixa que eu a leia, pela manhã, e ponto final. Não posso fazer isso. Exclamou a moça, sentida. Com que direito? Dunetka, tu também tens a cabeça quente, deixa até amanhã. Será que não vês? A mãe acorreu a Dunia, toda aflita. Ah, é melhor irmos embora. Está delirando. Bradou Razumikin, embriagado que estava. Se não, como se atreveria? Amanhã toda essa doidice passa. E hoje ele o botou mesmo para fora. Foi assim mesmo. Pois, e aquele ali ficou bravo, palestrava aqui, exibia seus conhecimentos, e depois se escafedeu, com o rabo entre as pernas. Então é verdade. Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Até amanhã, irmão. Disse Dunia, compadecida. Vamos. Mãezinha. Adeus, Rodya. Ouves, irmã? Repetiu ele, juntando as últimas forças. Não estou delirando, esse casamento é uma vileza. Que seja eu cafajeste, mas tu não o deves, só um de nós dois, e eu, ainda que seja um cafajeste, não vou mais reconhecer uma irmã dessas como irmã. Ou eu ou Luzhin. Agora vão. Mas tu enlouqueceste. Déspota. Berrou Razumikin, mas Raskolnikov já não respondia ou não tinha, quem sabe, mais forças para responder. Ele se deitou no sofá e virou-se para a parede, completamente exausto. Avdotia Romanovna olhou para Razumikin com curiosidade, seus olhos negros brilhavam, e Razumikin até estremeceu com esse olhar. Pulcheria Alexandrovna estava como que aturdida. Não posso ir embora de jeito nenhum. Cochichava ela a Razumikin, quase com desespero. Eu fico em algum lugar por aqui, acompanhe Dunia. Vai estragar o negócio todo. Também cochichou Razumikin perdendo a paciência. Vamos, pelo menos, à escada. Nastácia, traz a vela, juro-lhe. Continuou, em voz baixa, já na escada. Que ele quase nos espancou, a mim e ao doutor, ainda hoje. A senhora entende isso? O próprio doutor.
E o doutor anuiu, para não o irritar, e foi embora, e eu fiquei embaixo, vigiando-o, mas aí ele se vestiu e escapuliu. E vai escapulir de novo, caso o irritem, dessa vez à noite, e fará alguma besteira. Ah, o que diz? E Avdotia Romanovna não pode ficar naqueles quartos sozinha, sem a senhora. Pense bem onde estão hospedadas. Será que esse canalha Piotr Petrovitch não poderia arranjar um apartamento melhor? Aliás, sabe, estou um pouco bêbado, e por isso, chamei-o assim. Não prestei. Mas eu vou falar com a dona desta casa. Insistia Pulcheria Alexandrovna. E implorarei que ela nos dê um cantinho para esta noite, a mim e a Dunia. Não posso deixá-lo nesse estado, não posso. Eles falavam nisso no patamar da escada, bem em frente à porta da locadora. Nastácia segurava a vela num degrau de baixo. Razumikin estava numa excitação incomum. Ainda meia hora antes, acompanhando Raskolnikov até sua casa, ele tagarelava demais e dava-se conta disso, mas estava totalmente lúcido e quase sóbrio, apesar do descomunal volume de vinho que tomara nessa noite. Agora o estado dele assemelhava-se a um êxtase e, ao mesmo tempo, parecia que todo o vinho tomado voltou a subir-lhe a cabeça, de uma vez só e com uma potência duplicada. Segurando as mãos de ambas as damas, persuadia-as, argumentava com uma sinceridade assombrosa e, provavelmente para convencê-las ainda mais, apertava-lhes as mãos, quase a cada palavra, com toda a força, como que usando tenazes, e parecia devorar com os olhos Avdotia Romanovna, sem sombra de constrangimento. De vez em quando, elas sentiam dor e retiravam as mãos da enorme e osso da manzorra de Razumikin, mas ele não apenas despercebia isso, como as atraía ainda mais para si. Se elas mandassem então que se jogasse, a título de favor, da escada de cabeça para baixo, falo-ia de imediato, sem raciocínios nem dúvidas. Toda perturbada de pensar em seu Rodya, Pulcheria Alexandrovna sentia que, excêntrico em excesso, o moço lhe apertava demais a mão, porém não queria atentar a todos esses pormenores excêntricos, pois o considerava, ao mesmo tempo, providencial. Não obstante a mesma perturbação, Avdotia Romanovna, cujo caráter, aliás não era dos temerosos, observava o selvagem fulgor dos olhares que lhe lançava o amigo de seu irmão com espanto e quase com medo, tão só a confiança ilimitada, imposta pelos relatos de Nastácia sobre esse homem estranho, é que a impediu de fugir dele, puxando sua mãe pelo braço. Ela entendia, outro sim, que talvez nem fugir elas conseguissem agora. De resto ficou bem mais calma uns 10 minutos depois. Razumikin tinha a faculdade de desembuchar por completo num átimo, fosse qual fosse o seu estado, de modo que todos ficassem logo sabendo com quem lidavam. Não podemos incomodar a dona, é uma bobagem horrível. Exclamou ele, convencendo Pulcheria Alexandrovna. Embora seja a mãe dele, vai levá-lo ao frenesi, se ficar, e sabe lá o diabo o que acontecerá. Escute, vou fazer o seguinte, Nastácia ficará, por enquanto, com ele, e eu vou acompanhá-las, porque não podem andar pelas ruas sozinhas, aqui em Petersburgo, isso é. Mas não importa. Depois voltarei correndo para cá e dentro de um quarto de hora. Minha palavra de honra. Levar-lhe-ei o comunicado de como ele está, se dorme ou não, e todo o resto. E depois? Escute. Depois correrei num instante à minha casa. Tenho uns convidados ali, todos bêbados. E pegarei Zosimov, é o doutor que cuida dele, está em minha casa, mas sóbrio. Aquele lá está sóbrio, nunca fica embriagado, farei com que examine Rodka e, logo depois, virei outra vez falar com a senhora, ou seja, a senhora receberá, numa hora só, 2 notícias sobre ele, e uma notícia do médico, entende, do próprio médico que não é o mesmo que eu. Se estiver mal, juro que as trarei novamente aqui, e se estiver bem, vão dormir as duas. E eu mesmo passarei a noite aqui, na antessala, ele nem vai ouvir, e mandarei Zosimov dormir no apartamento da dona, para que esteja por perto. Quem é melhor para ele agora, a senhora ou o doutor? O doutor é mais útil, não é? Vão para casa, pois, vão? Mas não podemos incomodar a dona, eu cá posso, mas a senhora não pode, ela não a deixará entrar. Por quê? Porque é boba. Vai ter ciúmes de Avdotia Romanovna e, se quiser saber, da senhora também. E de Avdotia Romanovna, sem falta. É um caráter totalmente, mas totalmente inesperado. Aliás, eu também sou bobo. Não importa. Vamos. Acredita em mim. Pois acredita em mim ou não? Vamos, mãezinha. Disse Avdotia Romanovna, por certo, ele fará o que promete. Já ressuscitou nosso irmão e, se for verdade que o doutor consinta em pernoitar aqui, não há nada melhor. A senhorita é que me entende, porque é um anjo. Exclamou Razumikin, exaltado. Vamos. Nastácia, sobe rapidinho e fica lá, perto dele, com a vela. Eu voltarei daqui a um quarto de hora, se bem que não estivesse completamente persuadida. Pulcheria Alexandrovna deixou de resistir. De braços dados com elas, Razumikin fê-las descer a escada. De resto, a mãe continuava preocupada. Será que poderá mesmo, embora esperto e bondoso, cumprir a promessa? Nesse seu estado.
Ah, estou entendendo, a senhora pensa em que estado me encontro. Razumikin adivinhou os pensamentos dela e interrompeu-os, fazendo passos enormes pela calçada, de sorte que ambas as damas mal conseguiam acompanhá-lo, sem ele reparar nisso. Bobagem. Quer dizer, estou bêbado que nem um paspalho, mas não se trata disso, não estou bêbado de vinho. Algo me subiu à cabeça, tão logo as vi. E cuspo para mim mesmo. Não o prestem atenção, estou mentindo e desmereço sua benevolência, desmereço-a no mais alto grau. E assim que as levar para lá, vou jogar-me de pronto, 2 baldes de água na cabeça, aqui mesmo, neste canal, e ficarei fresquinho. Se as senhoras soubessem apenas como amo as duas, não iriam nem se zanguem. Zanguem-se com todo mundo, menos comigo. Sou amigo dele, por conseguinte, sou seu amigo. Assim eu quero. Já pressentia isso, no ano passado, houve um instante assim. Aliás, não pressentia nada porque as senhoras vieram como que caindo do céu. Talvez eu não durma a noite inteira. Aquele Zosimov tinha medo, há pouco, de que ele tivesse enlouquecido. Por isso é que não se pode irritá-lo. O que é que diz? Exclamou a mãe. Foi mesmo o doutor quem disse? Perguntou Avdotia Romanovna assustada. Foi mesmo, mas não é isso, não é nada disso. Ele também prescreveu um remédio em pó, eu vi, e as senhoras vieram logo. Seria melhor se viessem amanhã. É bom a gente ter ido embora. Daqui a uma horinha, o próprio Zosimov lhes prestará contas. Aquele ali é que não está bêbado. Eu também ficarei sóbrio. E por que me embebedei tanto? Foi porque me envolveram numa discussão, malditos. Jurava que não ia discutir mais, falam tanta asneira. Quase bati neles. Deixei lá o meu tio por presidente, exigem a total impessoalidade e acham nisso o maior prazer, acreditam, tomara que não sejas tu mesmo, tomara que menos te pareças a tua própria figura. É isso que eles têm como o mais alto progresso. Se, pelo menos mentissem de seu jeito particular, mas... Escute. Interrompeu-o, com timidez, Pulcheria Alexandrovna, mas isso só aumentou o arrobo. A senhora pensa o quê? Gritava Razumikin, elevando cada vez mais o tom. A senhora pensa que eu apoio as mentiras deles. Bobagem, eu gosto de ouvir lorotas. Mentir é o único privilégio humano perante todos os organismos. Mentindo é que se chega à verdade. Sou homem, porque estou mentindo. Ainda não atingimos nenhuma verdade sem termos mentido umas 14 ou, sabe-se lá, 114 vezes, e isso é, de certa forma, honroso, porém nem mentir de nosso jeito sabemos. Engana-me, mas de tua maneira própria, então te beijarei. Mentires de teu jeitinho próprio é quase melhor do que dizeres tão só a verdade dos outros, no primeiro caso, é gente e no segundo, apenas um passarinho. A verdade não fugirá, mas a vida pode ficar estagnada, houve exemplos. Quem somos agora? Todos nós, todos sem exceção, ainda estamos na primeira série preparativa do ginásio, quanto à ciência, ao desenvolvimento, à mentalidade, às invenções, aos ideais, aos desejos, ao liberalismo, ao juízo, às experiências e a tudo, 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 tudo. Tomamos gosto pela inteligência alheia e fomos usufruindo, não é, estou certo. Bradava Razumikin, sacudindo ambas as damas e apertando-lhes as mãos. Eu estou certo? Oh, meu Deus, não sei. Disse a pobrezinha da Pulcheria Alexandrovna. Certo, certo. Embora não concorde com o senhor em tudo, acrescentou Avdotia Romanovna com seriedade e logo soltou um grito, tão forte foi, dessa vez, o aperto da mão dele. Certo. A senhorita diz, certo. Mas depois disso, vociferou Razumikin, exaltado. É uma fonte de bondade, pureza, inteligência perfeição. Dê-me a sua mão, dê-me, e a senhora também, eu quero beijar suas mãos aqui e agora, de joelhos, e ele se ajoelhou no meio da calçada que, dessa vez, felizmente, estava deserta. Peço-lhe, pare. O que está fazendo? Gritou Pulcheria Alexandrovna, assustada ao extremo. Fique em pé, fique. Ria embora também alarmada. De jeito nenhum, antes que me deem suas mãos. Isso aí, e basta, eu me levanto e vamos adiante. Eu sou um bobão desgraçado, eu desmereço, eu estou bêbado e com vergonha. Eu desmereço amá-las, mas venerá-las é o dever de qualquer um, salvo se for um bruto arrematado. Eu cá venero. Eis aqui os seus quartos, e dou razão a Rodion só por ter expulsado o tal de Piotr Petrovitch. Como ele se atreveu a alugar esses quartos para as senhoras? É um escândalo. Sabem quem passa por aqui? E a senhorita é noiva. É noiva não é? Então lhe digo que seu noivo é um cafajeste depois disso. Escute, senhor Razumikin, está esquecendo. Ia dizer Pulcheria Alexandrovna. Sim, sim, a senhora tem razão, eu esqueci e estou envergonhado. Mudou de tom Razumikin. Mas, a senhora não pode ter raiva de mim por dizer essas coisas.
Digo-as com sinceridade e não porque, isso seria baixo, numa palavra, não porque é que assim seja, não é preciso, não vou dizer o porquê, não ousarei. Mas nós todos percebemos logo que ele entrou, que não era um homem de nosso meio. Não por ter vindo de cabelo frisado num salão, nem por exibir, rapidinho, sua inteligência, mas por ser alcaguete e especulador, por ser judeu e palhaço, e isso está na cara. As senhoras acham que ele é inteligente. Não, é bobo, bobo. Será que ele combina com a senhorita? Oh, meu Deus! Vejam bem, senhoras. Parou ele de súbito, já subindo a escada que levava aos quartos. Ainda que todos os meus convidados estejam bêbados, são todos honestos, e mesmo que estejamos mentindo. É que eu também minto. Chegaremos, enfim, à verdade, por meio das nossas mentiras, pois seguimos um caminho nobre, Piotr Petrovich. Não segue o caminho nobre. Ainda que tenha xingado agorinha aquelas pessoas, tenho respeito por todas elas, e, bem que não o respeites Zamiotov, gosto tanto dele, porque é um fedelho. Até esse canalha Zamiotov, sim, porque é honesto e sabe o que faz. Mas chega, está tudo dito e perdoado. Perdoado? Será? Mas vamos. Conheço este corredor, já passei por aqui, houve um escândalo lá, no terceiro quarto. Onde as senhoras ficarão, pois? Em que quarto? No oitavo. Tranquem a porta de noite e não a deixem ninguém entrar. Dentro de um quarto de hora, voltarei com notícias e mais meia hora depois, trarei Zosimov, as senhoras vão ver. Adeus, que estou correndo. Meu Deus, Dunetka, o que vai acontecer? Disse Pulcheria Alexandrovna, dirigindo-se à filha com medo e angústia. Acalme-se, mãezinha. Respondeu Dunia, tirando o chapéu e a mantilha. Foi o próprio senhor quem nos mandou esse moço, se bem que viesse logo de uma esbórnia. Podemos confiar nele, asseguro-lhe. E tudo o que ele já fez para o irmão. Ah, Dunetka, só Deus sabe se ele volta. E como ousei deixar? Rodia. Não é nesse estado que imaginava encontrá-lo, não é mesmo? Como estava severo, parecia que nossa vinda não o animava, as lágrimas surgiram nos olhos dela. Não, mãezinha, não é isso. A senhora não prestou atenção, chorava o tempo todo. Ele está muito abatido por causa de uma doença grave, eis a razão de tudo. Ah, essa doença. O que vai acontecer, o quê? E como ele falou contigo, Dunia? Disse a mãe, olhando com timidez bem nos olhos da filha para ler todos os seus pensamentos. Consolava-se, em parte, com o fato de Dunia defender Rodia, tendo-o, por consequência, perdoado. Tenho a certeza de que amanhã ele mudará de ideia. Acrescentou ela, indagadora até o fim. E eu tenho a certeza de que amanhã ele dirá a mesma coisa, sobre aquilo. Cortou Avdotia Romanovna, e esse era o problema, havendo um ponto delicado que Pulcheria Alexandrovna temia muito abordar na ocasião. Dunia se achegou à mãe e beijou-a. Esta a abraçou com força, sem dizer nada. Depois se sentou, esperando, inquieta, pelo retorno de Razumikin e seguindo com seus olhos tímidos a filha, que começara a andar pelo quarto de lá para cá, de braços cruzados no peito, também esperando e refletindo consigo mesma. Esse andar pensativo de um canto para o outro era um hábito de Avdotia Romanovna, e a mãe sempre tinha medo de atrapalhar, em tais momentos, suas meditações. É claro que Razumikin parecia ridículo com sua paixão por Avdotia Romanovna, tão repentina e atiçada pela embriaguez. No entanto, ao verem Avdotia Romanovna, sobretudo agora que ela andava de braços cruzados pelo quarto, triste e meditativa, muitas pessoas perdoariam, talvez, o moço desconsiderando a excentricidade do seu estado. Avdotia Romanovna era muito bonita, alta, admiravelmente esbelta, forte, segura de si, o que se expressava em todos os gestos dela, sem nada subtrair, aliás, a suavidade graciosa de seus movimentos. Seu rosto se parecia com o do irmão, mas até poderia ser chamado de lindo. Os cabelos dela eram castanhos, um pouco mais claros que os do irmão, os olhos, quase negros, brilhantes, orgulhosos e ao mesmo tempo, extremamente bondosos em certos momentos. Dunia estava pálida, mas sem aquela palidez doentia, o rosto dela irradiava vigor exaldi. Sua boca era um tanto miúda, e o lábio inferior, fresco e rubro sobressaía um pouco, assim como o queixo. O único defeito desse velosemblante que o tornava, todavia, bem característico e, vez por outra, como que assoberbado. A expressão facial dela sempre era mais séria e pensativa do que risonha, mas, em compensação, como o sorriso combinava com esse arusto, como o vivificava um riso alegre, jovem e sincero. Entendia-se logo que aquele entusiástico, franco, simplório, honesto, forte como um valentão e bêbado Razumikin, que nunca tinha visto nada semelhante, perderá a cabeça com a primeira olhada. Além disso, o acaso quis, como que de propósito, que o primeiro encontro com Dunia se desse naquele belo momento de amor e alegria de rever o irmão. Depois ele viu o lábio inferior da moça indignada tremer em resposta às ordens de seu irmão, tão ousadas e cheias de cruel ingratidão.
Não pôde mais resistir. De resto, Razumikin não mentiu em razão da embriaguez, quando declarou, lá na escada, que a excêntrica locadora de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, iria sentir ciúmes não só de Avdotia Romanovna, mas, quem sabe até de Pulcheria Alexandrovna. Se bem que Pulcheria Alexandrovna já tivesse 43 anos, seu rosto ainda guardava os resquícios da beleza antiga e, além disso, ela parecia muito mais nova, qualidade quase sempre peculiar das mulheres que preservam, até a velhice, a lucidez do espírito, o frescor das impressões e o honesto e puro calor do coração. Digamos entre parênteses que em preservar tudo isso consiste o único meio de não perder a beleza nem mesmo na senectude. Os cabelos dela já iam ficando brancos eralos, as rugazinhas raiadas tinham aparecido, há tempos, perto dos olhos, as faces cavadas murchavam de preocupações e pesares, mas esse rosto, ainda assim, continuava lindo. Seria o retrato de Dunetka 20 anos depois, exceto o lábio inferior que, no caso da mãe, não sobressaía. Pulcheria Alexandrovna era sensível. Aliás, sem a melosidade, tímida e pacata, porém até certo ponto, ela podia ceder em muitos casos, podia aceitar muitas coisas, mesmo que estas contradissessem suas convicções, mas sempre respeitava aquele limite de decência, regras e convicções extremas que nenhuma circunstâncias a forçariam a atravessar. Exatamente 20 minutos depois da saída de Razumikin, ouviram-se 2 macias, mas apressadas batidas à porta. Ele voltou. Não vou entrar, que não tenho tempo. Disse rápido, quando as mulheres abriram a porta. Dorme que nem uma pedra, profunda e tranquilamente, e queira Deus que durma assim umas 10 horas. Nastácia está com ele, mandei que não saísse antes de meu retorno. Agora vou trazer Zosimov, ele prestará contas, e depois as senhoras vão dormir também. Caçaram-se, pelo visto, até dizer chega. E ele foi correndo pelo corredor. Que jovem esperto é! Dedicado! Exclamou Pulcheria Alexandrovna, cheia de alegria. Parece uma boa pessoa. Respondeu Avdotia Romanovna com certo ardor, pondo-se outra vez a andar pelo quarto, de lá para cá. Quase uma hora depois, ouviram-se passos no corredor e outra batida à porta. Ambas as mulheres estavam esperando, dessa vez plenamente seguras de que Razumikin cumpriria sua promessa, e ele veio mesmo e trouxe Zosimov. Este consentira logo em abandonar a tertúlia, indo examinar Raskolnikov, mas viera visitar as damas a contragosto e com muita desconfiança em relação ao bêbado Razumikin. Porém seu amor próprio ficou logo tranquilizado e mesmo lisonjeado, ele entendeu que o esperavam de fato, como um oráculo. Permaneceu no quarto 10 exatos minutos, o suficiente para convencer e acalmar totalmente Pulcheria Alexandrovna. Falava com uma compaixão extraordinária, mas de maneira reservada e bastante séria, justamente como deveria falar um médico de 27 anos numa consulta importante, sem uma palavra que não dissesse respeito ao assunto nem sombra de vontade de estabelecer relações mais íntimas e particulares com ambas as damas. Ao reparar, logo que entrou no quarto, na beleza deslumbrante de Avdotia Romanovna, procurava não prestar a menor atenção a ela, em todo o tempo de sua visita, e dirigia-se unicamente a Pulcheria Alexandrovna. Tudo isso lhe proporcionava uma satisfação interna excepcional. Quanto ao paciente, declarou que, nesse momento, achava o estado dele bem satisfatório. Segundo as suas observações, a doença do paciente tinha, a par da má situação material desses últimos meses, certos motivos morais, sendo, por assim dizer, o resultado de muitas complexas influências morais e materiais, inquietudes, receios, preocupações, certas ideias. E assim por diante. Ao perceber, de passagem, que Avdotia Romanovna passara a escutá-lo com especial atenção, Zosimov tratou esse tema de modo mais detalhado. E quando Pulcheria Alexandrovna lhe perguntou, temerosa e tímida, sobre aquelas suas suspeitas de insanidade, respondeu, com um sorriso tranquilo e franco, que as palavras dele teriam sido muito exageradas. Por certo, percebia-se no doente alguma ideia fixa, algo sugestivo da monomania. Visto que ele, Zosimov, observava, em especial, essa área interessantíssima da medicina, mas era preciso levar em conta que, quase até a presente data, o doente estava delirando, e que, com certeza, a vinda das parentas ia fortalecê-lo, distraí-lo e surtir um efeito salutar. Se for possível, é claro, evitar novos ébalos peculiares. Acrescentou ele de forma significativa. Depois se levantou, saudou as mulheres respeitosa e amigavelmente, ao passo que Pulcheria Alexandrovna lhe dirigia bênçãos, palavras de ardorosa gratidão, súplicas, e Avdotia Romanovna lhe estendia sua mãozinha, sem ele ter buscado apertá-la, e foi embora, extremamente contente de sua visita e, mais ainda, de si próprio. Vamos conversar amanhã, e agora vão para a cama, sem falta. Concluiu Razumikin, saindo com Zosimov. Amanhã, assim que puder trarei mais notícias. Mas que menina gostosa é essa Avdotia Romanovna! Notou Zosimov, quase lambendo os beiços, quando eles estavam na rua. Gostosa? Disseste, gostosa. Berrou Razumikin e, de repente agrediu Zosimov, pegando-o no pescoço. Se tu ousares, um dia, entendes? Entendes? Gritou, sacudindo-o pela gola e apertando contra o muro. Ouviste?
Deixa-me, diacho bêbado. Debatia-se Zosimov. Em seguida, já solto, fitou Razumikin e deu, de chofre, uma gargalhada. Razumikin estava na sua frente, de braços caídos, numa meditação sombria e grave. Eu sou um asno, bem entendido. Disse ele, soturno que nem um nimbo, mas, tu também. Não, mano, não é a mesma coisa. Eu cá não sonho com asneiras. Eles foram embora, calados, só quando se achegavam ao apartamento de Raskolnikov é que Razumikin, muito preocupado, rompeu o silêncio. Escute. Disse ele a Zosimov, tu és um bom rapaz, mas tens um bocado de qualidades ruins e, ainda por cima, és um libertino dos sujos, isso eu sei. És um canalha nervoso e fraco, andas meio doido, estás gorducho e não consegues recusar nada a ti mesmo. E eu chamo isso de canalice, pois leva diretamente à sujeira. Ficaste tão repimpado que a coisa que menos entendo, confesso-te, é como pude ser, apesar disso tudo, um médico competente e até mesmo abnegado. Dormes num colchão de penas, eta, que doutoreco, mas te levantas, de noite, para socorrer o doente. Daqui a uns 3 anos, não vais mais levantar-te por causa de teus pacientes. Mas não, diabo, não se trata disso, mas eis o que é, dormirás hoje no apartamento da dona, mal consegui convencê-la, e eu, na cozinha. Um bom caso para vocês se conhecerem melhor. Ela não é o que estás pensando. Não há, mano, nem sombra daquilo. Mas eu não estou pensando nada. Ah, mano, pudor, taciturnidade, acanhamento, castidade fervorosa e apesar disso, suspiros, e derreti-se que nem a cera, derreti-se toda. Livra-me dela, por todos os diabos do mundo. É tão avantajadinha. Merecerei com a minha vida, Zosimov desandou a rir mais ainda. E, como te queixas? Porque vou querê-la. Asseguro-te que não será muito difícil, é só dizer qualquer absurdo, senta-te perto dela e fala. És médico, ainda por cima, então começa a tratá-la de alguma doença. Juro que não te arrependerás. Ela tem lá um clavicórdio. 61 Tu sabes que sei tocar um pouquinho, pois tem uma canção russa, das verdadeiras, verterei lágrimas amargas. Ela gosta de canções verdadeiras, e nosso caso começou por essa cançãozinha, mas tu tacas piano feito um virtuose, um mestre, um Rubinstein. Asseguro-te que não te arrependerás. Mas tu prometeste, talvez, alguma coisa àquela mulher. Assinaste um formulário. Talvez tenhas prometido que te casarias com ela. Nada, mas absolutamente nada disso. E ela não é tão ingênua. Assim, Tchebarova cortejava. Deixa-a, então. Mas não posso deixar desse jeito. Porque não pudes. Não posso mesmo, e ponto final. Há nisso, mano, um fator envolvente. Então por que a seduziste? Não a seduzi, de maneira alguma, talvez tenha deixado que ela me seduzisse, por minha tolice, mas para ela não faz diferença nenhuma, tu ou eu, tomara que haja alguém por perto, a suspirar. Isso, mano. Não posso expressar-te isso, por exemplo, tu entendes bem de matemática e estudas até agora, eu sei, começa, pois, a ensinar-lhe, digamos, o cálculo integral, juro por Deus que não estou mentindo. E para ela, falando sério, não fará diferença alguma, ela vai olhar para ti e suspirar, e assim um ano inteiro. Diga-se de passagem, contei-lhe por muito tempo, uns 2 dias seguidos sobre a Câmara Prussiana da Fidalguia, e de que mais falaria com ela, e ela não fazia outra coisa senão suspirar e suar. Só não puxes conversas sobre o amor. É tímida até os espasmos. Mas faz de conta que não consegues afastar-te dela, e chega. Um conforto enorme, como se estivesses em casa, lê, senta-te, deita-te, escreve. Até podes beijá-la, com prudência. Mas por que ia querê-la? Como é que faço para explicar-te? Olha, vocês dois combinam perfeitamente um com o outro. Ainda antes pensava em ti. É que tu vais acabar exatamente assim. Que diferença faria, então, se acontecesse mais cedo ou mais tarde? Há nisso, mano, um princípio do colchão de penas, sim, e não apenas ele. Isso envolve, é o fim do mundo, tua âncora, teu rincão sossegado, o umbigo da terra, o globo em cima de 3 peixes, a essência dos crepes, dos pastelões gordurosos com carne, do samovar noturno, dos ais baixinhos e dos casaquinhos quentes, dos leitos aquecidos. Como se já estivesses morto e, ao mesmo tempo, continuasses vivo, ambas as vantagens de uma vez. Pois é, mano, fiquei paurrando, diabo, e está na hora de dormir, escuta, às vezes, acordo de noite e vou ver Rodia. Mas isso é uma bobagem já que está tudo bem. Não te preocupes em demasia, tu mesmo, mas, se quiseres, vai vê-lo também. E se notares alguma coisa, por exemplo, delírio ou febre, vem acordar-me logo. De resto, não é possível. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.